Castro queria poder. Che queria um futuro diferente. Castro queria seu país. Che uma revolução internacional. Por um bom tempo, esses objetivos paralelos conseguiram andar juntos e se seguraram um ao outro. Mas chegou a um ponto que, obviamente, já não era assim. E nesse momento, seu relacionamento e seu projeto político chegaram ao fim. Essa é a grande diferença entre o Che e o Fidel. O Che é obcecado com a guerrilha, a revolução, com a justiça. A obsessão do Fidel é com o poder, e sempre foi. Para conseguir manter o poder, ele é capaz de corrupção, fazer acordos e até mudar de opinião. Para o Che, isso era impensável. Eu acho que Fidel Castro pensava que o único resultado possível era a gente desaparecer. Não por causa da gente que acompanhou o Che, mas por causa do que o Che representava politicamente para ele e para o mundo. Castro versus Guevara, uma amizade revolucionária. Em 1955, o México é um santuário de intelectuais e refugiados políticos. Um jovem argentino encontrou refúgio aqui. Na fatídica noite de 9 de julho, ele se reunirá com alguns amigos cubanos. Por um lado, tem um personagem inspirado em Kerouac, cheio de ideias revolucionárias. E, por outro lado, tem um militante antiditadura, ainda livre de toda a doutrina política, chamado Fidel Castro. Castro vai cativar a Guevara com sua retórica e eloquência. Guevara não é um grande orador ou retórico. De fato, ele não fala muito. Ele é uma pessoa muito calada, mas com verdadeiras ambições políticas. Ernesto Guevara é um estudante de medicina. Nascido no seio de uma família de classe média, ele decide viajar pela América do Sul. Chocado com a pobreza do seu continente, ele culpa o imperialismo americano. Com sua primeira mulher, uma militante comunista, Guevara se radicaliza na Guatemala. Se alinha com as ideias de Marx e Stalin, sonha com uma revolução, mas ainda nunca lutou. Che Guevara é um espírito inquisitivo, mas ele está na busca de um líder de pensamento. E esse líder de pensamento, e até mesmo mais seu líder em batalha, seria Fidel Castro. A diferença de Guevara, Fidel Castro foi mais além das palavras. Em 26 de julho de 1953, este jovem advogado prepara um ataque armado ao quartel Moncada, em Santiago de Cuba. Castro está decidido a derrotar o ditador Batista. O militante é preso e julgado. Apenas 6 jornalistas estavam presentes na corte. Foi quando ele fez o famoso discurso Defesa da Revolução, sobre o ataque ao quartel de Moncada. A história vai me absolver. Quando ouvi o discurso do Fidel, ele falou, e eu escrevi, pode não ser justo agora, mas cedo ou tarde, a revolução vai vencer. Fidel Castro foi condenado a 15 anos de prisão. Ele recebeu anistia apenas 2 anos depois. Na noite de 7 de julho, Fidel Castro se reúne com seus partidários cubanos no México. Querem promover uma nova insurreição em Cuba o antes possível. Mas a química é imediata com o jovem argentino. E passam várias horas conversando sobre seus ideais revolucionários. Che quer liberar a América Latina e Castro sugere que eles comecem por Cuba. Guevara caiu no feitiço de Castro. Conversei com Fidel a noite toda.
Ao amanhecer, eu já era o médico da sua nova expedição. Para falar a verdade, depois da minha experiência pela América Latina, eu não precisava muito para me alistar em uma revolução contra um tirano. Mas Fidel me impressionou. Compartilho do seu otimismo. Necessitamos atuar, lutar, materializar o que acreditamos, parar de queixas e lutar. Foi uma espécie de amor à primeira vista entre o Che e Fidel, porque praticam uma dialética particular que desperta o fervor um no outro. Che Guevara se une às fileiras do M26, o movimento criado por Castro. Eles treinam lado a lado durante um ano no México. Fidel começa a montar sua organização, a M26. Ele procura por fundos, procura por munição, armas e faz planos. Inevitavelmente, as forças de segurança mexicanas suspeitam. Fidel e Che são feitos prisioneiros e vivem em grande intimidade, já que compartilham a mesma cela. E claro, são momentos que definem a relação, ao se sentirem sozinhos, isolados e presos. E este laço duraria por muitos, muitos anos. A polícia mexicana sabe que o mais marxista dos dois é Guevara. E estão certos sobre isso. Fidel Castro foi solto um pouco antes de Che. E Che manda uma mensagem para ele dizendo: me deixa aqui, não precisa se preocupar. Mas Fidel se recusa e Castro decide esperar e fazer todo o possível para tirar o Ernesto Che Guevara da prisão. Finalmente, ele consegue. E Ernesto Guevara, claro, nunca vai esquecer esse gesto quando seu camarada se tornou seu irmão. A resposta de Fidel era irrevogável e ainda o escuto dizer: eu não vou te abandonar. Essa era a sua decisão e ele nunca voltou atrás. Essa atitude do Fidel com as pessoas que ele gosta é a chave para o fanatismo que o rodeia. Se você adere aos seus princípios, você adere a toda a sua personalidade. Isso é o que faz desse exército rebelde um bloco indivisível. Apenas 3 meses depois, Fidel Castro e Che Guevara embarcam no Granma. 82 revolucionários rebeldes zarpam desde o México. Na manhã de 2 de dezembro de 1956, no meio de uma tormenta, o barco chega à costa de Cuba. Ele decide desembarcar do Granma no pântano, onde o terreno é muito perigoso. Quando eles chegam, são recebidos imediatamente pelas balas do exército cubano que os esperava, e muitos castristas morreram no ataque. No meio da retirada, Che deve escolher entre uma bolsa de suprimentos médicos ou uma caixa de munição. Não pode levar as duas coisas. E o Che escolhe a caixa de munição. E, simbolicamente, ele escolhe lutar com uma arma em sua mão, em vez de cuidar como médico dos combatentes. Apenas alguns homens sobrevivem à ofensiva do exército de Batista. Os rebeldes se refugiam em Sierra Maestra, onde voltam a se reunir com seu líder. A essa altura, Fidel Castro precisa de homens que ele possa confiar, homens leais. O que ele mais precisa é um grupo de homens que defendam seus ideais com um valor constante e inquestionável. Mas Fidel Castro percebe que Che Guevara é um asceta, uma pessoa de fortes convicções. Se um alvo inimigo precisa ser atacado, um alvo militar de Batista e etc., Guevara é sempre o primeiro a ir à batalha. Todos os admiram por seu furor. Fidel Castro, evidentemente, mas também todos aqueles soldados que trabalham e combatem ao lado do Che. Tinha um desejo muito grande. Ele apenas queria que todos nós tivéssemos o mesmo senso de dever e sacrifício. Ele queria que todos tivessem os mesmos direitos. Esse era o jeito dele. E nós gostávamos muito disso. Em combate, Che sempre esteve na linha de frente, sempre ao nosso lado. E isso nos dava força e também nos dava muita coragem. Fidel Castro entende que esse homem será uma arma para ele. Guevara é um amigo,
mas é uma arma no sentido de que será o modelo a seguir para muitos dos guerrilheiros da Sierra. No verão de 1956, quase 200 homens se juntaram ao exército rebelde de Castro e Guevara. Faltando poucos dias para o aniversário do movimento castrista, Fidel pede a Che que assine um documento oficial. O argentino tinha sido promovido. Fidel diz a Che: assine, comandante. E foi assim, de maneira indireta, que Fidel nomeia o Che comandante. Guevara não podia acreditar. Estava deslumbrado por essa nominação. Essa foi a primeira nominação desse tipo entre os rebeldes e assim ele foi nomeado comandante. Desde o começo, o instinto de Fidel Castro diz que Che Guevara seria muito útil para ele, porque vem da Argentina, é estrangeiro e pode transformá-lo em um ícone internacional. Graças à bênção do seu líder, Guevara se torna um companheiro político de primeira linha. No comando de sua própria tropa, Che lidera com sucesso sua primeira emboscada. Na área a seu comando, ele começa a dar forma à sociedade igualitária dos seus sonhos. Ensina a tropa a ler e escrever, constroem um hospital de campanha, montam uma rádio rebelde. O marxista Guevara está se preparando. O que o Che e o Fidel Castro têm em comum são basicamente ideias de insurreição, mas não certamente uma ideologia. Che não se interessava pelas posições políticas, era mais ideologicamente motivado, era mais obcecado em cumprir essas ambições e as imagens do futuro que sonhava. Ele quer construir um novo homem, um homem com núcleo de aço, um homem puro e incorruptível, que divide tudo e não possui nada. Ele representa o comunismo na sua mais purificada aceitação. Essa visão radical da revolução é criticada pelos membros do exército rebelde. São profundamente anticomunistas e Fidel lhes deu algumas garantias. O líder rebelde prometeu uma revolução liberal, bem distante das ambições marxistas de Che. Che, assustado, ameaça ir embora, mas Castro não pode deixar que seu vitorioso campeão se retire. Ele tranquiliza seu amigo e promete todo o seu apoio. Cego pela amizade, Che retorna à batalha. Hoy aprovecho a oportunidad de la visita de periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Fidel Castro é um animal político formidável. Seus sócios e seus adversários não têm maneira de atacá-lo. Ele é um manipulador habilidoso. E nessa ocasião, Fidel é muito inteligente. Ele fez Che acreditar que é comunista e aos guerrilheiros que é anticomunista. E ele tentava ser as duas coisas ao mesmo tempo. Se tivessem dito que essa era uma revolução comunista, Fidel teria lutado sozinho em Sierra Maestra. Graças às incessantes jogadas políticas, Castro consegue evitar qualquer intervenção militar em grande escala por parte dos Estados Unidos. Alguns cidadãos americanos até mesmo se uniram ao exército rebelde. Todos nós lutávamos juntos. Eu não era americano, eu era um deles, era assim. E na verdade não tinha nenhuma animosidade. A Revolução Cubana era comunista? Nem pensar. E certamente não Fidel Castro. Fidel Castro é fidelista, não comunista. Em Sierra, durante uma entrevista com jornalistas americanos, Fidel Castro promete que instituirá uma democracia liberal se a revolução tiver êxito. There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy.
Fidel Castro é como um camaleão. Ele ajusta sua postura de acordo com a sua audiência. Ele, inclusive, consegue ter agentes da CIA dentro da sua própria comitiva. Durante um tempo, a guerrilha de Fidel Castro foi parcialmente financiada pelos americanos. Eles estão convencidos que, uma vez no poder, ele será como os outros, que ele obedecerá e se tornará um desses tiranos latinos, um general corrupto, outra das marionetes do governo dos Estados Unidos. Isto é o que a CIA acredita neste momento. E Fidel Castro alimenta essa crença com gosto. A estratégia rende frutos. No verão de 1958, a ofensiva batista contra as guerrilhas de Castro fracassa. Castro envia seu fiel comandante para criar novas linhas de batalha no centro da ilha. A máquina ganhadora de Castro chega a Santa Clara, o último obstáculo estratégico antes de Havana. Em 31 de dezembro, assim que Che Guevara chega em Santa Clara, apareceram já as primeiras fotos dele, em primeiro plano. Apareceram publicadas. Havia um incrível entusiasmo. As pessoas, em geral, sentiram uma grande simpatia e afeição em relação a Che. Nós todos ficamos, com certeza, muito tocados com esse esforço heróico e sua solidariedade com um país que nem era o seu país. Depois da vitória de Guevara em Santa Clara, Batista foge e se retira do poder. Fidel Castro toma Santiago de Cuba, a segunda maior cidade do país. No coração da ilha, as tropas de Che não enfrentarão resistência rumo à tomada da capital. Durante sua marcha para Havana, Guevara está na frente. E é quando o Fidel Castro, que não era um santo, era na verdade um político, decide restaurar a ordem da situação e exige que Guevara, assim como todos os demais, fiquem atrás. Deve ser um cubano que chegue na cidade e proclame a revolução. E sendo um argentino, havia um ceticismo a respeito. Dentro do próprio núcleo do exército rebelde, claramente era algo que podia ser muito sensível politicamente. A revolução está saindo da etapa da guerra e da guerra política para a política de verdade. Em 8 de janeiro de 1959, quando a cidade foi liberada, Castro marcha em triunfo. Guevara permanece nas sombras. Fidel Castro entra com glória e dignidade em Havana e, justo quando Fidel começa a fazer o seu discurso, simbolicamente, magicamente, aparece uma pomba branca e pousa no ombro de Fidel Castro. E é um sinal para todos de que ele é abençoado pelos deuses. O que as pessoas não veem é que justo atrás de Fidel Castro, um criador de pombos com um apito está fazendo as pombas voarem à vontade. Então, tudo estava armado para dar uma vantagem a Castro sobre os outros. Então, isso dava a impressão de que ele é alguém em quem você pode confiar. Em fevereiro de 1959, Fidel Castro se torna primeiro-ministro. Seu governo provisório é reconhecido inclusive pelos Estados Unidos. Castro continua indulgente com os liberais, mas de algum modo convence Che a ficar em Cuba. Promete a ele uma revolução anti-imperialista, mas primeiro necessita reafirmar seu poder. Fidel oferece a Ernesto Guevara a cidadania cubana e o nomeia comandante supremo de um quartel militar. Che se torna a mão direita de Fidel Castro, mas ele não quer irritar os nacionalistas e Fidel acaba colocando o Che na fortaleza de La Cabaña, que domina a vista de Havana, e atribui a ele o trabalho sujo, que consiste em julgar e executar os antigos guardas de Batista. E o Che aceita essa tarefa ingrata porque ele ainda está disposto a fazer tudo o que o Castro peça.
Durante 5 meses, Ernesto Guevara estará encarregado de executar centenas de cubanos. Fidel Castro deu a Che seu papel mais polêmico. Fidel Castro deve saber que, com certeza, Che Guevara tem a mentalidade de um assassino. Che Guevara foi apelidado como açougueiro de La Cabanha, mas sabemos que todas as sentenças de morte vinham da casa do governo, ou seja, de Fidel. Na história, Che ficará marcado como a pessoa que condenou toda essa gente à morte. Mas, para mim, eu acho que Che era apenas uma marionete. Ele é uma marionete de Fidel ou um carniceiro? Enquanto isso, Castro reforça seu poder. Ele começa a trabalhar com o Partido Comunista Cubano, que nessa época era a única entidade política organizada do país. Cria-se um governo na sombra com Che e Raul Castro, o irmão de Fidel. Os dois são marxistas confessos e estão a ponto de preparar a mudança radical da Revolução Cubana. Isso pega os Estados Unidos de surpresa. Na primavera de 1959, Castro inicia um tour triunfal aos Estados Unidos e o líder dos rebeldes começa uma ofensiva para ganhar a simpatia das massas. Uma vez mais, garante aos Estados Unidos suas intenções. I know you are worried. First of all, if we are communists. And of course, I have said very clear that we are not communists. Very clear. De volta a Cuba, Fidel rapidamente começa a trabalhar na primeira reforma agrária. Junto de Che, Castro desenha as bases da coletivização das terras cultiváveis. A grande maioria das terras se tornam cooperativas e ficam sob a autoridade do exército rebelde. Castro se apoia em Guevara, que prefere um enfoque socialista para implementar a reforma. Cada vez mais, as revoluções requerem, de repente, um grande número de tarefas. Há funções a preencher e Che preenche um grande número delas. Ele é, apesar de tudo, um dos homens mais confiáveis e competentes de Fidel. Tem uma história que o Fidel Castro costumava contar. Em um momento, ele perguntou se tinha um economista em seu grupo. E Fidel disse que o Che levantou a mão. Então Fidel perguntou, você é um economista? E o Guevara respondeu, não, eu pensei que você tinha dito um comunista. E Castro disse, não importa que não é economista, mas já que você levantou a mão, eu vou te nomear diretor do Banco Nacional de Cuba. A partir de agora, Guevara, o marxista, assinará as notas bancárias. Essa nomeação é uma provocação aos Estados Unidos, que decide bloquear todos os créditos que haviam concedido aos bancos cubanos. A escalada começa. Fidel Castro decide atacar as empresas americanas com sede na ilha. Se dispone a nacionalização mediante a expropriação forçosa. Companhia Cubana de Eletricidade. Em represália, os Estados Unidos param de importar açúcar de Cuba. A economia da ilha, que depende 75% de seus acordos comerciais com os Estados Unidos, está à beira do colapso. Fidel precisa abandonar a órbita dos Estados Unidos. E o único jeito de se afastar da América para um pequeno país como Cuba, nos anos 60, é aproximar-se da União Soviética. Não existe outro caminho. É uma solução prática para ele, não é ideológica. Em Cuba, no começo, a sobrevivência econômica da ilha pode se resumir assim: onde podemos comprar petróleo e vender açúcar? Quem precisa de açúcar? Os soviéticos. E quem tem petróleo? Os soviéticos. Agora, a União Soviética fornece petróleo para a ilha em troca de seu açúcar. Os americanos estão perplexos, eles foram enganados e eles sabem disso. Che Guevara, o linha dura, está encantado. Por outro lado, você tem Fidel Castro, que já está cortejando os soviéticos em busca de uma saída. E sem a ajuda dos soviéticos, ele sabe que a economia de Cuba irá colapsar rapidamente. Fidel recebia praticamente $1 milhão por dia de países socialistas e da União Soviética. É aí quando Castro precisa começar a dar garantias, e ele começa dando garantias políticas e garantias ideológicas.
Em 1961, Fidel Castro finalmente se declara comunista. Todos somos marxistas-leninistas. Fidel se torna um marxista, principalmente por interesse, mais do que por suas convicções. No mesmo ano, Fidel nomeia Che ministro da Indústria. Para compensar as políticas pragmáticas de Fidel, Guevara quer desenvolver sua própria visão de um país socialista. A economia está de ponta cabeça e Che quer mudar a mentalidade das pessoas. Che tinha uma grande responsabilidade em alguns aspectos da economia cubana. Inevitavelmente, isso ia criar tensões com muitos outros cubanos, que talvez tenham pensado que mereciam essas funções. Guevara é uma pessoa de integridade excepcional. Ele é um asceta e, para ele, um caminho revolucionário como era o caminho dele, necessita ser vivido como qualquer pessoa. Ele recusa qualquer privilégio. Esse é o motivo que muitos dos seus colegas no governo se ofendam, porque ele recusa qualquer privilégio. Che acordava todos os dias 4 da manhã. Ele era assim, era o jeito dele. E segurando uma lamparina, ele ia cortar cana até às 7 horas da manhã. E depois ia embora, com a roupa toda suja e suada. Com sua roupa de trabalho, ele ia para o Ministério da Indústria ou ao Banco Nacional, tomava um banho, e às 8 da manhã ia ao seu escritório e começaria a trabalhar. Em 62, a utopia revolucionária de Che não basta para resolver a crise econômica de Cuba. Se racionam alimentos, preços são congelados. Financeiramente, a economia de Cuba é totalmente dependente da ajuda soviética. Mas nos bastidores, o governo cubano tem um outro motivo para se preocupar. Desde o ataque na Baía dos Porcos em 61, Fidel e Che estão obcecados em proteger a ilha contra invasores. Khrushchev envia 50 mil homens a Havana. Nessa época, os russos estavam montando uma operação puramente geoestratégica. Eles não tinham o menor plano de iniciar uma guerra atômica. Em resposta aos mísseis de Kennedy na Europa, os soviéticos instalam mísseis nucleares a menos de 160 quilômetros da costa dos Estados Unidos. A CIA descobre as instalações de lançamento de mísseis. Em outubro de 62, a Guerra Fria está a ponto de se tornar um caos nuclear. Após 13 dias de tensão, Kennedy faz com que Khrushchev desista. Khrushchev, sem sequer perguntar a opinião de Fidel, leva seus mísseis e Fidel fica furioso. No círculo íntimo de Castro, Guevara faz algumas declarações incríveis. Disse que está pronto para apagar Nova York da face da terra. E os russos estão pensando, esse cara, nós teremos que manter um olho nele, porque não é assim que queremos trabalhar. A crise dos mísseis realmente revela muito sobre o seu relacionamento. Fidel, sempre pragmático, acaba reconhecendo que essa era uma briga que ele não podia ganhar com a União Soviética. Che Guevara nunca assimilou o impacto desse evento e foi o que começou uma separação entre os dois, politicamente. Enquanto Che se distancia dos soviéticos, Castro viaja para a União Soviética pela primeira vez. Na primavera de 63, Fidel recebe o título de Herói da União Soviética. Nenhum chefe de Estado jamais havia sido recebido assim na União Soviética. Sua visita iria durar 40 dias. Laços militares e econômicos entre os dois países são fortalecidos. Ernesto Guevara, nesse momento, havia se tornado um incômodo, porque ele tem um efeito prejudicial na lua de mel de Fidel com a União Soviética. Em Cuba, Che Guevara critica o caminho econômico que a União Soviética escolheu. Segundo ele, Cuba precisa seguir seu próprio caminho. A postura dele é uma ameaça direta aos acordos econômicos entre os dois países. O cabeça da Revolução Cubana desaprova a estratégia do argentino. Em 64, Fidel o nomeia chefe da delegação de Cuba para a ONU e o manda para o exterior.
Quando o Che deixa Cuba, o Fidel acaba se livrando de alguém cujas declarações públicas eram um obstáculo. Desde a perspectiva do Fidel, oferece a ele mais liberdade de manobra porque Che nunca foi totalmente cubano. Sempre foi aquele visitante internacional, aquele hóspede. Isso permite a ele se distanciar do que Che Guevara diz, às vezes representando a revolução e às vezes não. Fidel agora usa Che para lidar com assuntos internacionais de Cuba. No exterior, Guevara agora é responsável por promover a posição de Cuba e do terceiro mundo. Mas em seguida, o argentino se vê jogando um jogo perigoso. Como as relações sino-soviéticas estão se deteriorando, Che faz vários contatos com os chineses. A meta dele é unir todos os países não alinhados na luta contra o imperialismo. Em nome de Cuba, ele pede pela guerrilha por todo o planeta. Si alguien se opone a que la realidad de Cuba se reproduzca en otros pueblos de la tierra, entonces es lícito dejar por un momento la paz y conquistar la paz con las armas. Essa posição está bem longe da doutrina de coexistência pacífica que os soviéticos pretendiam na época. Fidel Castro é agora um chefe de Estado cujo destino está atado a Moscou. O que os russos realmente querem é manter o comunismo na União Soviética. Existe uma espécie de acordo tácito entre os americanos e os russos, de que a América do Sul faz parte do território sob domínio americano. Os russos podem ter certo grau de influência na região, mas não apoiar projetos ambiciosos. Fidel havia aceitado esse princípio, mas a posição de Guevara era diferente. Essa é a grande diferença entre o Che e o Fidel. O Che é obcecado com a guerrilha, revolução, com a justiça. A obsessão do Fidel é com o poder, e sempre foi. Para conseguir manter o poder, ele é capaz de corrupção, fazer acordos e até mudar de opinião. Para o Che, isso era impensável. Em 25 de fevereiro de 65, o presidente Ben Bella recebe Che Guevara na Argélia. O país cedia o segundo seminário afroasiático de economia solidária. Na frente dos delegados da União Soviética, Che sobe ao palco e critica abertamente a postura soviética. Os países socialistas têm a obrigação moral de acabar com a cumplicidade tácita com os países exploradores do Ocidente. Nos dias de hoje, as armas não podem ser tratadas como mercadorias. Devem estar disponíveis livremente e nas quantidades requeridas para os povos que as peçam para lutar contra o nosso inimigo comum. Essa linha de críticas não agrada nada à União Soviética, que certamente pensa como Fidel. Podemos imaginar que Fidel sofreu uma enorme pressão para finalmente cortar os seus laços com Che Guevara. Dessa vez ele tinha passado do limite. Depois da Argélia, estava claro que não havia mais futuro político oficial para Che Guevara em Cuba. Em março de 65, Che está de volta a Havana. Castro vai recebê-lo pessoalmente. O incômodo entre os dois é óbvio. Essa é a última aparição pública juntos. A pergunta-chave era: o que vamos fazer com Guevara? Entre os membros do Partido Comunista, alguns queriam condenar Ernesto Guevara por alta traição contra o Estado cubano. Rejeitado pela sua visão da economia, Che agora representa um risco político. Castro e Guevara precisam fazer um acordo. Depois de conversar umas 42 ou 43 horas seguidas, Che saiu, com uma aparência muito feia. Eu nunca tinha visto ele assim. Ele saiu com sua boina verde, como se tivessem falado que ele tinha uma doença mortal. Seu andar era estranho, pesado e com a cabeça baixa. Che pede para sair
do país e se unir a alguma guerrilha para se redimir e talvez morrer em combate, como um herói ou como um mártir. Castro ainda está pensando em alguma saída estratégica para salvar seu amigo. Essa é a oferta que ele fez para Guevara. Se tudo o que te preocupa é sua guerra internacionalista, então está resolvido. Você vai fazer a sua guerra na África, mas não como você. Você vai como outra pessoa. Você vai virar um agente, Senhor Ramon. É assim que Fidel Castro se desfaz do Che. O Che não existe mais. Em abril de 65, Guevara, também conhecido como Senhor Ramon, chega em segredo ao Congo. Com o apoio dos americanos, o general Mobutu está prestes a assumir o poder. Quando o Che chega no Congo, não podia fazer nada. Ele percebe que está lutando junto com os guerrilheiros congoleses que acreditam no poder mágico do Dawa. Um creme que supostamente protege das feridas das armas de fogo. Os congoleses não eram nem soldados nem marxistas. Che desiste do Congo e é um desastre total. Quando que o Che não foi manipulado pelo Fidel Castro? Você acha que alguma vez Che teve alguma atitude crítica sobre o comandante Fidel? Che Guevara sempre foi muito medido e respeitoso com ele, sabe? E com tudo que eu pude ver, Che admirava tanto Fidel Castro a um ponto que ele jamais imaginou que o Fidel podia traí-lo um dia. Eu tenho certeza disso que eu estou falando. Em Cuba, Fidel Castro está sob pressão. Che está desaparecido há vários meses e começam a espalhar-se rumores de um assassinato por parte do próprio Castro. No dia 3 de outubro de 65, começa o primeiro congresso do Partido Comunista de Cuba. Guevara é dispensado do Comitê Central. Vamos a ler uma carta del compañero Ernesto Guevara, que por sí misma se explica. Fidel, siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti. Sem avisar Che, Fidel lê a carta de despedida dele em público, uma carta de renúncia requerida a todo guerrilheiro cubano antes de partir para uma missão. É assim que Fidel anuncia ao público a renúncia de Che Guevara. Nada legal me ata a Cuba. Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado más en ti desde los primeros momentos de la Sierra Maestra y no haber comprendido con suficiente celeridad tus cualidades de conductor y de revolucionario. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Ele não representa mais, ele não está mais alinhado com o governo cubano, ele não representa mais. Isso é usado como uma desculpa pelo governo cubano com os soviéticos. E mais, uma vez, Fidel é ao mesmo tempo pragmático e um pouco cruel com o Che. Se você quiser marcar o exato momento em que Che foi abandonado pelo Fidel, talvez seja esse o momento. Ele é sentenciado a virar um eterno errante. Che Guevara não pode aparecer mais em Cuba. Acabou. Che se sentiu traído por Fidel, é isso que eu acho. Ele ficou em pé e deu um chute na direção do rádio. E graças a Deus errou. E disse, ele alcançou o culto à personalidade. Mas naquele momento eu não sabia exatamente o que aquela frase significava. Fidel orquestrou a morte política de Che. Também criou um mito em sua volta. Nessa mesma noite, o músico oficial do regime escreve a música que glorificará eternamente o revolucionário. Seguiré
No Congo, Che está doente e derrotado. Fidel o tira do país. Che não tem aonde ir. Ele inicia uma viagem secreta de 6 meses. Depois da derrota no Congo, ele quer lutar em uma nova guerrilha. Fidel negocia o seu futuro com ele. Guevara quer voltar para a Argentina. Fidel Castro fala para ele que isso não é possível. Por quê? Porque os russos não querem nenhuma operação militar na Argentina. Eles não têm interesse nisso. Eles têm partidos comunistas bem organizados por lá. E alguns deles até bem-sucedidos. Ninguém precisa de um salvador supremo de nenhum tipo na América do Sul. Castro também entende que os soviéticos não querem Che em Cuba. Fidel precisa dar um jeito de se livrar de Guevara, que está impaciente para voltar à luta. Será na Bolívia. Fidel vai ter que aguentar a ira da União Soviética, mas se Che triunfar, os soviéticos terão que ceder perante o seu sucesso. Não existe uma maneira de entender o que aconteceu em Cuba em mais de meio século se você não entende o jeito de Castro de fazer as coisas. Ele é um tático e um estrategista ao mesmo tempo. Che Guevara foi estrategista, mas não tático. Fidel Castro é o mentor absoluto da operação de infiltração de Guevara na Bolívia. Ele é responsável por tudo. Ele arranja os papéis para isso, para aquilo. Ele sabe tudo sobre o assunto. Clandestinamente, Che prepara seu grupo guerrilheiro. Castro lhe permite escolher 12 homens. O líder cubano assegura a todos que a operação está bem preparada. A situação que ele descreve parecia crível para a gente. E de verdade, nós confiamos muito nele. Como não acreditar no Fidel? O homem que tinha sido o guia do Che e pra gente ele era incapaz de mentir ou trair. No outono de 66, Che chega à capital da Bolívia. Supostamente, ele tem que chegar na área rural, que ia ser o ponto de partida da insurreição. Castro prometeu a Che o apoio do Partido Comunista Boliviano. Na floresta, Guevara recebe o secretário-geral do partido, Mário Monge. O que sabemos é que o Partido Comunista Boliviano era contra e não ajudou em nada a guerrilha do Che. O próprio Che escreveu isso no seu diário daqueles dias da Bolívia. Mário Monge já tinha avisado os soviéticos da presença de Che na Bolívia. Nesse inóspito ambiente de montanha, nada acontece como planejado. A gente não tinha armas, nem medicamentos, nem roupas, nem sapatos, nem comida, e muito menos o apoio do Mário Monge e do seu partido dos jovens comunistas. O que acontece? A gente não entendia nada e o nosso sistema de comunicação tinha quebrado. Tudo deu errado. Em Havana, ninguém se importava com a falta de notícias sobre o grupo do Che. Não só ninguém cuida do assunto, como o único agente secreto na Bolívia, um tal de Iván Monteiro, foi enviado de volta para Cuba e nem foi substituído. Da parte dos serviços secretos cubanos, eu acho que não foi um erro. Duvido que tenha sido falta de cuidado. E, para mim, foi uma decisão quase deliberada de deixar o Che à própria sorte na Bolívia. Tinha se perdido todo o contato com a guerrilha. Fidel Castro decide mandar Régis Debré para se encontrar com Che. O jovem filósofo francês é próximo do regime de Castro e acaba de lançar um livro chamando a uma guerrilha armada. Lembro claramente de eu ter falado para o Régis que eu achava arriscado ir à Bolívia, especialmente com o passaporte real dele. O que o Debré sabe da Bolívia? O que ele sabe de terreno, de estratégia? Não sabe nada. Nada de nada. Assim que o avião dele pousa,
se torna evidente que os olhos de todos os serviços de inteligência em La Paz estão postos nele, sejam bolivianos, americanos e até outros. Todos estavam de olho em Regis Debray, mas ele não sabia disso. Eu acredito que ele foi uma ferramenta que ele foi manipulado e usado pelos serviços cubanos. Depois de uma breve visita a Che Guevara, o exército boliviano prende Regis Debray. Vários desertores já tinham sido capturados. Os bolivianos e a CIA agora estão convencidos. Che está comandando as guerrilhas. A busca por Che começa. Em Havana, Fidel continua levando um complicado jogo político, enquanto a situação de Guevara se deteriora rapidamente. Em 1º de maio de 67, ele proclama a Era da Guerrilha. Retratos de Che são expostos ao longo da Praça da Revolução. O Fidel Castro é como um diretor de cinema. Ele sabe exatamente o que está fazendo. A base de toda a política, a base da guerra é a publicidade, é a mídia. Eles têm que falar de você. Para os soviéticos, essa é a gota d'água. Kosygin, chefe do Conselho de Ministros, se autoconvida a Havana. Quando Castro recebe a visita do Kosygin, logo depois dele visitar os Estados Unidos e ouvir do Johnson o que os americanos sabiam da operação do Guevara e como eles estavam descontentes com ela. E ele também fica descontente e fala para o Fidel para ele recuar, para não continuar apoiando a operação do Guevara na Bolívia. Eu acho que Fidel Castro pensava que o único resultado possível era a gente desaparecer. Não por causa da gente que acompanhou o Che, mas por causa do que o Che representava politicamente para ele e para o mundo. Se conseguisse tirá-lo da Bolívia, o que ia fazer com ele? Trazê-lo de volta para Cuba? O que Che ia fazer em Cuba? Havia muitas razões para isso não acontecer. E não pense que Fidel Castro ia fazer alguma coisa que pusesse em risco as relações com os soviéticos por ninguém, e muito menos pelo Che. Teria sido muito duro para ele. Fidel estava obcecado com o poder. Os russos e sua Guerra Fria garantiram a ele meio século de poder. Castro queria poder, Che queria um futuro diferente. Castro queria o seu país, Che queria a Revolução Internacional. Por um bom tempo, esses objetivos paralelos conseguiram andar juntos e se seguraram um ao outro. Mas chegou a um ponto que, obviamente, já não era assim. E nesse momento, seu relacionamento e seu projeto político chegaram ao fim. Estamos numa situação difícil. Eu mesmo sou um lixo humano. Continuamos sem contato nenhum. A moral das tropas está no seu ponto mais baixo. A tarefa mais importante agora é salvar nossas vidas e achar regiões mais propícias. No outono de 67, as forças especiais bolivianas encontram um acampamento de Che. No dia 8 de outubro, depois de 2 horas de combate, ele é ferido e capturado. No dia seguinte, por ordem do presidente da Bolívia, Ernesto Guevara é executado. La discusión, las dudas que puedan existir,
no se refieren fundamentalmente al hecho de la muerte en sí, sino que se refieren a la forma en que ocurrió la muerte. De Ernesto Guevara nunca se podrá hablar en pasado. Che vira imortal no panteão de Castro. Patria o muerte, venceremos. Juntos, Guevara e Castro tentaram percorrer um caminho impossível entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas no tabuleiro de xadrez da Guerra Fria, Cuba era apenas um peão. O intransigente Guevara conseguiu que ambos blocos se unissem contra ele. Enquanto Castro conseguiu preservar seu poder, Che agora é um mártir.